Sim, começou. Estamos fazendo aqui um teste, aguardando Daqui a pouquinho a gente vai começar a entrevista. E por enquanto a gente está aqui só testando, ver se o som está bom. E vendo como a gente vai começar. Deixa eu desligar o celular. Então, essa entrevista a gente vai falar então. Tá ao vivo? Então tá jóia. Então tá tudo certo. A gente já vai começar. Então tá. Então, venha para cá, Rodolfo, pra gente começar. Tá bom. Ok, tudo certo? Tá tudo ok. Tudo rolando. Aqui já temos público. Já temos público, então esperem um instantinho só que a gente já está colocando, já vai começar. Opa! Tudo bem? Bom dia, pessoal. Como você percebeu, a gente inicia agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia. Hoje a gente fez um começo diferente a nossa apresentação, porque estamos estreando aqui um novo programa de transmissão. Apoie a gente, mande comentários dizendo como é que está o som, como é que está a imagem, como é que está a recepção, por favor, né? E, bom, vamos que vamos. Começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um estudioso que nos ajude a entender melhor o Brasil em que vivemos, para que a gente possa trabalhar, atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o professor Armando Boito, que vai estar conosco nessa conversa. A Eleonora, você já o conhece, mas a Eleonora vai trazer mais detalhes aí sobre o trabalho dele, fazer a primeira pergunta. Antes, porém, eu quero te convidar para levar mais longe essas reflexões sobre o Brasil, sobre a sociedade que a gente está vivendo, não só fazendo seus comentários, mas compartilhando essa entrevista, divulgando nas suas redes sociais. Saiba que tudo fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia é escrito com letras maiúsculas, e no nosso site tutameia.jor.br. Eleonora. Professor Armando Boito, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Professor de Ciência Política da Unicamp, um estudioso do Brasil, da sociedade de classes, do capitalismo, diretor da revista Crítica Marxista, autor de vários livros, e eu queria começar perguntando a sua avaliação geral aqui sobre a situação brasileira, o que a gente está vivendo hoje, como é que o senhor classifica essa situação em que a extrema-direita está no poder no Brasil. Bom dia, Eleonora, bom dia, Rodolfo, bom dia ao pessoal que está nos seguindo. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Todo mundo sabe, é óbvio, esse tipo de atividade na imprensa é fundamental na luta democrática, e o Tutameia é um ponto que se destaca nessa resistência. Eu diria o seguinte, nós tivemos um tipo de crise política no Brasil que propiciou a ascensão da extrema-direita, né? A ascensão da extrema-direita nasceu dessa crise, então, portanto, deve ter relação com esse tipo de crise, né? E nós chegamos a uma situação nova na história recente do Brasil. Uma política neoliberal favorável ao capital internacional e aos setores da burguesia mais vinculados a esse capital internacional não é novidade. Tivemos isso à larga no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas o governo Fernando Henrique Cardoso combinava uma política externa, econômica e social favorável em geral à grande burguesia, mas particularmente ao setor associado, integrado ao imperialismo. Ele combinava essa política com a manutenção do regime democrático e jogando o jogo democrático. A grande novidade hoje é que essa mesma política, aliás, a mesma política, mas numa versão mais dura,
está articulada com um movimento de extrema-direita que eu considero neofascista. Não é um mero xingamento, uma mera denúncia, é um conceito, eu considero que é neofascista. E isso cria uma situação nova, inclusive aprofundando a crise da democracia no Brasil, né? Eu acho que a democracia no Brasil encontra-se em crise, né? Ainda não foi eliminada, mas encontra-se em crise. Então nós estamos numa situação nova e bastante perigosa. O senhor falou o conceito de neofascismo. O que é neofascismo? Por que definir o bolsonarismo como neofascismo? Os conceitos são muito importantes, a teoria é muito importante, e nem sempre o pensamento socialista, popular, dá a devida importância a isso. Não é uma mera questão de etiquetar, tá certo? Então, por que neofascista? O que é o fascismo? Eu defino o fascismo de modo sintético, deixando de lado todos os problemas de uma definição sintética, mas eu defino o fascismo como um movimento reacionário de massa. Tem movimentos reacionários que não são de massa. E tem muitos movimentos, a maioria deles, dos movimentos de massa, não é reacionária. O fascismo é um movimento reacionário de massa. Tem um movimento, porque você pode ter uma base social reacionária de uma determinada candidatura, mas ela é ser politicamente passiva. No fascismo não é assim, ela se organiza, se mobiliza. E nós tivemos isso no Brasil de 2013 em diante. Então o fascismo é um movimento reacionário de massa. O fascismo original era um movimento reacionário de massa num tipo de crise política onde havia uma polarização extremada. Você tinha de um lado grandes partidos operários de massa, o Partido Socialista, o Partido Comunista, e de outro lado uma grande burguesia ascendente, cujos negócios já predominavam na economia capitalista, mas essa grande burguesia não tinha ainda o controle da política de Estado, não tinha hegemonia política, né? E estava polarizado dessa forma. Por que extremada? Porque os dois grandes partidos colocavam, de fato, um horizonte de ultrapassagem do capitalismo. Aí você tem o fascismo original. No neofascismo, é um movimento reacionário de massa, mas numa situação de polarização moderada. Dizer isso pode parecer estranho, com o Bolsonaro declarando guerra às universidades, com as bandas neofascistas acuando, agredindo democratas, socialistas, militantes populares nos mais diversos locais públicos. Poxa, mas isso é moderado? Perto do que foi o fascismo original é moderado. Então, o neofascismo é nessa situação de polarização moderada. Mas esse moderado é porque o ingrediente das milícias, que era muito característico do nazismo e do fascismo, ainda não está muito configurado, parece aqui. Agora, essa decisão de anteontem, do governo de liberar as armas, pode nutrir essa faceta das milícias e dos grupos paramilitares em apoio ao governo? Pode. Olha, é moderado em primeiro lugar porque você não tem a opção socialismo, a alternativa socialismo-capitalismo. O que nós tínhamos aqui? Um movimento e governos democrático-populares que faziam reformas e que não eram reformas profundas, estruturais. Então é moderado nesse sentido, os interesses o que está em jogo. Por causa disso, aí sim, Eleonora, é isso que você falou. Quer dizer, onde que isso aparece? Aparece no fato de que o fascismo original se organizava em um grande partido de massa e baseado em milícias. Em 1932, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, cujo nome abreviado é Partido Nazista, tinha 2 milhões e 500 mil militantes, arredondando. Dá 7% da população economicamente ativa da Alemanha e, na verdade, dá 12% da população masculina, porque era um partido de homens e para homens, era assim a ideologia, né, e a prática da coisa. E é um nível, então, de organização, uma quantidade muito grande em termos proporcionais. E boa parte deles estavam organizados em milícias, né? Hoje em dia não é esse fenômeno que a gente vê, é mais soft, quer dizer,
você tem mobilização você teve mobilização de rua. A pré-história do fascismo brasileiro são as grandes manifestações de classe média ditas contra a corrupção e pelo impeachment da Dilma. Você teve as grandes mobilizações de rua, mas hoje eles estão hibernando praticamente, vamos dizer, hibernando nas redes sociais, não é? E também essa é outra diferença entre o fascismo original e o neofascismo. No neofascismo, como eu acabei de dizer, é a classe média que é a base social fundamental, particularmente a alta classe média. Eu sei que não foi só a alta classe média que votou no Bolsonaro, ele nem venceria a eleição. Estou falando dos mobilizados, né, da base principal. Enquanto que no fascismo clássico era uma base fundamentalmente de pequenos proprietários, né? Artesãos, lojistas, inclusive camponeses. Então era uma base que a gente chama tradicionalmente de pequeno burguesa, né? Por isso também a ideologia de outro tem diferenças. O senhor falou logo no início que o governo Bolsonaro, e o senhor também tem escrito isso, que o governo Bolsonaro representa os interesses do capitalismo internacional. Ao mesmo tempo, ele se jacta de defender o Brasil, de ser brasileiro, de ser nacionalista. É um nacionalismo de fancaria, isso? É um nacionalismo de tipo militar, né, que se refere basicamente ao território. Nacionalismos existem de vários tipos. E, assim, para dar o exemplo mais evidente de como os nacionalismos variam, você tem o nacionalismo imperialista, do Hitler, do Mussolini, que organizam a ditadura fascista, tendo como um dos objetivos a conquista de colônias, não é? E você pode ter um nacionalismo do tipo anti-imperialista, né? Você tem o nacionalismo popular anti-imperialista. Então, veja só, é uma ideologia que comporta extremos, né? A ideologia nacional é algo muito complexo, muito fluido, e comporta tanto a reação quanto o movimento progressista e popular, né? Então esse nacionalismo do Bolsonaro é um nacionalismo, você falou como, Rodolfo? Nacionalismo? Um nacionalismo de fancaria, um nacionalismo falso. Porque é por conta da entrega. Quer dizer, ele diz que é Brasil acima de tudo, mas a política, como o senhor diz, defende os interesses do capitalismo internacional. É um nacionalismo que se baseia apenas no fetiche de alguns símbolos nacionais, mas na prática é um governo entreguista de ponta a ponta, em toda a sua política. E isso tem uma questão interessante aí, que é a seguinte, Rodolfo, você se referiu ao fato do governo Bolsonaro representar, e ele representa mesmo, os interesses do capital internacional, do Estado estadunidense, né? Agora, ao mesmo tempo, para chegar a este governo, eles se apoiaram na classe média. E aí tem muitos observadores fazem confusão entre base social do governo e a força social que controla o governo, confusão entre o pessoal de Estado, aqueles que ocupam os cargos de Estado, que tomam as decisões, que são os decisores, e, de outro lado, quem são os beneficiados por essas decisões, né? Então tem que estabelecer todas essas distinções. Então, de novo, a gente volta aqui, a gente estava conversando um pouco antes, né? Vocês estavam falando da importância da teoria, dos conceitos, eu também já me referi a isso agora, há pouco na entrevista. É necessário distinguir isso tudo, porque, veja só... Então, faça essa distinção. Você ia fazer alguma observação? Não, eu queria... Não, porque a situação é complexa, até eu aproveito, né, vício profissional, eu aproveito para fazer referência a 2, 3 livros, assim, quem estiver nos seguindo. Tem um livro do Daniel Guérin, é um francês, chamado Fascismo e Grande Capital. Tem um livro do Nikos Poulantzas, um grego que fez toda a sua carreira na França, chamado Fascismo e Ditadura. Tem um livro do Palmiro Togliatti, Lições sobre o Fascismo. O que a gente nota, principalmente nos 2 primeiros que eu citei, o que a gente vê? O movimento fascista, como um movimento reacionário de massa, é um movimento pequeno burguês. Ele surge num tipo de crise política específica, cujo um dos componentes é o fato dos partidos burgueses tradicionais estarem em declínio. Você tem uma crise de representação partidária da burguesia. Bom,
isso é um elemento importante para entender por que a burguesia decide cooptar, confiscar, digamos assim, o movimento fascista. Porque os partidos próprios dela estão em declínio. Isso estou falando da Itália e da Alemanha da década de 20. Mas, aqui aconteceu isso. Exatamente. O esvaziamento do PSDB e do DEM. PSDB, DEM e PMDB. Vejam o papel que o PSDB e o PMDB fizeram na eleição de 2018. Se fosse contar com esses partidos, a burguesia não chegaria à eleição de 2018 com chance de vitória. Inclusive a bancada desses dois partidos foi reduzida à metade, tanto de um quanto de outro. Então isso faz com que isso é um tipo de crise política que faz com que a burguesia considere a possibilidade de confiscar, cooptar, dirigir, cavalgar, usem o termo que quiserem, o movimento fascista, se apropriar politicamente dele. Foi isso que foi feito no Brasil. Aqueles movimentos de massa ditos contra a corrupção e pela deposição da Dilma foi iniciativa da classe média. Aproveito para dizer o seguinte, eu não concordo com aqueles que dizem, por exemplo, o colega Gessé Souza, no livro Radiografia do Golpe, apresenta de modo sistemático o movimento de classe média como um movimento exclusivamente manipulado por aquilo que ele denomina elite do dinheiro, ou pela mídia, não é? Eu não concordo com essa análise. Foi um movimento reacionário autêntico dessa alta classe média, que surgiu por iniciativa dessa alta classe média. Mas os irmãos Koch deram dinheiro. Deram. Os proprietários de terra davam dinheiro para o movimento fascista, desde o começo. Tem artigo do Gramsci de 1921 que mostra isso. O PSDB percebeu que poderia lucrar com aquilo, apoiou. Mas quando o PSDB, a cúpula, a fina flor do PSDB, foi lá na Avenida Paulista, eles foram tocados. E outra, o movimento da classe média levantou a bandeira da deposição da Dilma, o PSDB ficou discutindo meses e meses entre o Aécio, o Serra e o Alckmin se devia ou não assumir a bandeira do impeachment. Cada um tinha o seu cálculo pessoal a respeito. Então foi um movimento de classe média. Essa classe média conservadora foi a principal força social para a deposição da Dilma. O que quer dizer força principal? É um conceito do Mao Tse Tung. Força principal é aquela classe, aquela fração de classe que fornece o contingente que vai assumir a luta. Mas não foi a força dirigente, é aí que está a diferença. Porque quem dirigiu, o que esse movimento de classe média dizia? Precisamos depor a Dilma. Bom, atingir esse objetivo. Mas quem disse o que seria colocado no lugar da Dilma? Foi o Ponte para o Futuro. O Ponte para o Futuro foi um programa burguês e principalmente do capital internacional. Então, a classe média fascista funcionou como força principal, mas o movimento foi dirigido politicamente pela burguesia e pelo capital internacional, que já tinha iniciado uma ofensiva política restauradora desde 2013 contra a nova matriz econômica do Guido Mantega, contra o Banco dos BRICS, pela internacionalização do pré-sal. Foi isso que a gente assistiu. Então, no fascismo, que a gente estava falando dos conceitos, né, são muito importantes essas distinções. Quer dizer, a classe que dá a base social não significa que seja a classe dirigente. A classe que é a base de apoio do governo, o Pulantzas chama de classe apoio. Essa base, a classe média funcionando como classe apoio do governo, não significa que ela seja força dirigente. Agora, isso cria uma situação complexa. Os livros que eu citei do Pulantzas, do Daniel Guérin, ele mostra que o fascismo, uma vez no poder, nunca logrou eliminar os atritos entre essa base social e a força dirigente. Então, isso que o Estadão, a Folha, com esse liberalismo oportunista deles, porque eles ou apoiaram abertamente ou favoreceram a candidatura Bolsonaro, hoje ficam aí no mimimi, o governo, em vez de fazer coisas importantes, se perde em picuinhas, né? É a própria fonte de crise.
Não, nós não podemos pensar assim, que é meia dúzia de louco fazendo bobagem. Isso não existe na política, pelo menos na grande política. O que existe é o seguinte: o Bolsonaro quer atender a base dele também. Não é? Então ele é domado, mas, mas não é passivo. O capital internacional não conseguiu converter o movimento neofascista num instrumento passivo. Ele está sendo um instrumento, mas ele é um instrumento que tem suas demandas próprias. E isso vai continuar. Isso vai continuar, não é loucura de meia dúzia de Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Ernesto Araújo e outros, não é isso não. É algo mais profundo, mais importante isso daí, não é? E isso é característico, isso foi muito característico no fascismo clássico e nós estamos assistindo isso no Brasil de hoje. Para dizer o seguinte, para mim não é um fenômeno inusitado que a gente vive no Brasil. Não é inusitado em relação ao que já existiu antes e não é inusitado em relação a outros fenômenos que vemos no mundo de hoje, né? Por isso que eu uso o conceito de neofascismo. O senhor falou do que a classe dirigente é o capital internacional. Eu chamo especificamente de que é a fração burguesa hegemônica no bloco no poder. Certo. Agora, o capitalismo está vivendo uma crise desde 2008, essa crise se desdobra, o senhor falou também no pré-sal, os interesses do capital no pré-sal e nas riquezas do Brasil. Como é que o Brasil entra nessa crise capitalista e por que esse avanço sobre o Brasil? Qual é a importância geopolítica do Brasil que justifique essa atuação, essa ação que derrubou o presidente Dilma e que acaba colocando o Bolsonaro no poder? O Brasil é a 8ª, 9ª economia do mundo capitalista. O maior país da América do Sul, e a América do Sul os Estados Unidos consideravam e continuam considerando o seu quintal. Então a importância do Brasil é evidente, né? Mas eu penso que o cenário mudou bastante com a descoberta do pré-sal e a legislação nova que o segundo governo Lula estabeleceu para a exploração do pré-sal, que colocava a Petrobras como única administradora de todas as explorações, de todos os poços, né? E também com os BRICS, porque o governo Dilma teve um papel muito importante nos BRICS. Inclusive, ela abriu mão de muita coisa nas negociações com os outros países para viabilizar o banco, no que ela fez bem. Então, o Banco dos BRICS tinha como objetivo, os BRICS tinham como objetivo criar uma moeda alternativa ao dólar. E isso não é brincadeira, não é pouca coisa, né? Não foi à toa que o Barack Obama mandou espionar a Dilma, além de espionar a Petrobras. Então, a história completa, nós só vamos ficar sabendo daqui uns 20 anos. Mas há vários indícios, né, de que houve a mão do imperialismo estadunidense no processo de golpe no Brasil. Há autores que imaginam que o golpe... Existem 2 erros a serem evitados. Primeiro, imaginar que o imperialismo é algo externo, no sentido forte do termo, da economia e da sociedade brasileira, e age de fora. Não é assim. Existem segmentos sociais aqui dentro, a burguesia associada e a alta classe média são os mais óbvios, cujos interesses convergem com os interesses do imperialismo. Então o externo não está completamente fora, tem uma intersecção onde ele se entrelaça com interesses internos. Nós não podemos pensar uma nação unificada com o imperialismo agindo de fora. Isso seria um nacionalismo ingênuo, né? Mas o erro simétrico e oposto consistiria em imaginar que o golpe foi exclusivamente interno. Não foi. A coisa é mais complicada, entendeu? Não foi. E nesse caso começou desde 2013. 2013 é um ano muito marcante. Antes das manifestações de junho. Como assim? Explica um pouco melhor. Se você ler a imprensa do período, e a imprensa foi muito utilizada, como todos sabem, nesse processo político todo, se vocês lerem a imprensa, vocês notam uma mudança muito... É possível notar uma mudança muito clara a partir de janeiro de 2013. Que a economia, o crescimento vinha em declínio e o capital internacional e a burguesia associada perceberam uma oportunidade
de retomar a ofensiva política. Porque eles fizeram uma primeira... Os governos Lula priorizavam os interesses daquilo que eu denomino grande burguesia interna. Eu lancei um livro ano passado, intitulado Reforma e Crise Política no Brasil. O subtítulo é Os Conflitos de Classe nos Governos do PT. O livro está disponível aí, foi editado pela editora da Unicamp, em coedição com a editora da Unesp. E lá eu tento demonstrar essa tese, não é? Por intermédio de pesquisa empírica, inclusive, mas que não dá para detalhar numa conversa como essa. Então, sem muito detalhamento, sem muita argumentação, né? Mas eu considero os governos do PT como governos que organizaram a hegemonia dessa grande burguesia interna, que não é a velha burguesia nacional, que em alguns países assumiu posições anti-imperialistas, mas não é tão pouco aquela burguesia perfeitamente integrada ao capital internacional. Ela ocupa uma posição intermediária na qual ela quer que o capital internacional dinamize o capitalismo brasileiro, mas ela quer manter e melhorar a sua posição nesse capitalismo. Então cria uma dependência que não exclui o conflito. Mas, claro, havendo dependência, o conflito é moderado, né? A dependência modera o conflito. Mas foi o suficiente para provocar conflitos no interior da burguesia. E os governos do PT priorizaram os interesses dessa grande burguesia interna. Priorizaram com a política de conteúdo local, priorizaram com as compras governamentais, apenas priorizando as empresas locais, priorizaram turbinando o BNDES e fornecendo empréstimos mais... que é metade, a antiga TJLP, que agora acabou, e por causa, né, era menos da metade do juro do que para você comprar uma casa própria. Chegou a 4,6% ao ano, a taxa de juro de longo prazo, TJLP. Reverteu a política de internacionalização do mercado bancário brasileiro que foi implantada, tinha sido implantada pelo Fernando Henrique. Estava internacionalizando, o Lula reverteu. Então, os governos do PT priorizaram essa fração da burguesia, que era a grande burguesia interna. O capital internacional e a burguesia associada tentaram uma ofensiva em 2005, não deu certo. E não deu certo porque a Fiesp e as principais associações empresariais do Brasil foram a Brasília apoiar o Lula no pico da crise, a chamada crise do mensalão, no pico da crise, se não me falha a memória, a segunda semana de agosto de 2005. Foram lá se posicionar e defender o governo. E o Paulo Scaff, que já era presidente da Fiesp, que chegou à presidência da Fiesp com o apoio do Lula, foi a Brasília e se desdobrou na imprensa dando entrevista, criticando a campanha contra a corrupção que deixava de lado os grandes problemas do país, etc, etc, etc. Fiesp que até tinha se colocado contra a ALCA nesse que foi rechaçada pelo governo Lula e que nesse rechaço teve apoio dessa burguesia. A burguesia não queria. A lembrança da ALCA é muito interessante pelo seguinte, Leonora. Na ALCA aconteceu aquilo que eu denomino, um fenômeno que eu denomino nesse livro que citei, frente neodesenvolvimentista. Você teve a burguesia, da burguesia interna até o MST, passando pelos sindicatos operários, por instituições de classe média, universidade e tal, uma posição comum contra a ALCA. Uma posição comum contra a ALCA. A Fiesp deu sim apoio logístico e material à campanha contra a ALCA. Tá certo? E que foi enterrada a frio, mas foi enterrada. Então você tinha essa burguesia interna, você tinha essa frente mais ampla, porque o governo do PT organizava a hegemonia da grande burguesia interna, mas por intermédio de uma frente ampla que incluía amplos setores populares. E aí tinha que ter política para esses setores populares. E tinha política de transferência de renda, política de ampliação de serviço, Minha Casa Minha Vida, programa da crédito, aumento real do salário mínimo, programa de cisternas, luz para todos. Desculpa. Então, essa coisa estava muito encaixadinha de 2005 a 2012. E estava porque em 2010 a economia brasileira cresceu 7,5%.
né? Então não dava para o José Serra desfilar de braço dado com o Fernando Henrique. Ele era candidato, mas fugia do Fernando Henrique como o diabo foge da cruz. Não queria ser identificado com o Fernando Henrique. Agora, você vai para 2014, o Aécio desfilava de braço dado com o FHC na frente das câmeras de TV. Né? Então, eles já estavam na ofensiva. Quer dizer, por que essa burguesia abandonou o barco do então, governo? a E posição... se associou com um grupo que agora, inclusive, está destruindo tudo que você falou aí de compras internas. Que é o pior inimigo dela. Ela se associa com quem é o pior inimigo, é o cara que vem exatamente para destruir tudo que ela construiu. Nossa, aí tem que considerar vários aspectos. Eu faria uma retificação na palavra que você usou, Rodolfo. Você disse o pior inimigo. Eu não diria o pior. Talvez. Né? Não diria o pior, ela tem inimigos piores. Mas o processo é um processo complexo e que fundamentalmente se trata do seguinte... O declínio do crescimento fez com que o apoio militante que a grande burguesia interna proporcionou ao governo Lula em 2005 fosse transformando num esfriamento e num afastamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a ofensiva do capital internacional, porque a posição da grande burguesia interna é complicada. Além de ser dependente e, ao mesmo tempo, ter conflito com o capital internacional, ter essa relação de unidade e de luta ao mesmo tempo, ela tem um outro inimigo em cena, que são os trabalhadores e as massas populares, né? Então, o capital internacional, na sua ofensiva, ele soube atrair parte da burguesia interna. Se vocês lerem o programa, lembra do programa Ponte para o Futuro? Foi muito comentado, fizeram muita piada, pinguela para o futuro, não sei o que e tal. O jornalismo corrente, não o jornalismo que vocês praticam, é muito superficial, se satisfaz com meia dúzia de etiquetas, né? Deveriam ter analisado o programa Ponte para o Futuro. Não está anunciada uma reforma sequer que atinja a grande burguesia interna. Está escrito lá enxugar o BNDES? Não está. Está escrito lá acabar com o conteúdo local? Não está. Está escrito lá internacionalizar o pré-sal? Não está. Nada disso que foi colocado no... O que eles puseram no Ponte para o Futuro? Apenas aquilo que apontava naquele que seja talvez o pior inimigo da burguesia interna, que eram os trabalhadores. Então, lá está, reforma trabalhista, reforma previdenciária. Isso facilitou atrair parte da burguesia interna. Eu estou usando o termo parte o tempo todo. Por quê? Porque não é verdade que a burguesia interna, como um bloco, aderiu ao movimento golpista. Ficou muito visível a posição do SCAF, que, de grande defensor do Lula em 2005, passou a ser o grande opositor da Dilma em 2015, no meio empresarial. Depois até podemos conversar um pouco sobre o porquê dessa guinada. Mas, por exemplo, pegar um segmento da burguesia interna importantíssimo, as grandes empreiteiras, né? O Brasil tem as 15 maiores empreiteiras, são todas nacionais, de propriedade familiar, não é? Com endereço, RG conhecido, e que praticamente monopolizavam o mercado de obras públicas no Brasil. Mercado que era maior do que o da Índia e da Argentina somados, tá certo? Monopolizavam. Por que esse segmento da grande burguesia interna não tomou defesa do governo? Porque estava sob ataque da Lava Jato. Ou seja, desde março de 2014, eles foram colocados contra a parede. E a Lava Jato, sim, estimulada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Exatamente. Aí eu queria pedir um parênteses aí para tratar mais especificamente dessa... Rodolfo, só para completar. Então, não podemos dizer que esse segmento importantíssimo da grande burguesia interna aderiu ao movimento golpista. Aliás, um parênteses, né? Eles foram colocados na cadeia sob tortura psicológica para produzirem falsas delações em troca do prêmio, não é? Por aqueles neofascistas que são os procuradores e juízes envolvidos com a Lava Jato, porque tem mais de um juiz. Muito bem, não dá para dizer que aderiu. Outra coisa, os grandes bancos nacionais. Em outubro de 2015,
tanto o Bradesco quanto o Itaú estavam defendendo o governo Dilma. O Trabuco aterrissou em Brasília para salvar o governo. O Setúbal deu entrevista dizendo. Você se lembra disso, né? Não há motivo para o impeachment. A CNI aderiu, sabe quando que a CNI aderiu? Em março de 2016, 17 dias antes do impeachment. Então, o que a gente pode dizer é que essa grande burguesia interna, uma parte aderiu, SCAF, uma parte ficou neutralizada, uma neutralidade favorável aos golpistas, no caso. Outra parte defendeu o governo, mas acabou recuando, né? Acabou recuando. Isso acontece na política, quer dizer, devido às circunstâncias. Não aconteceu só com a grande burguesia interna. Pergunto, onde estava o sindicalismo na crise do golpe? Cadê o sindicalismo? Aumentou em 75% o valor real do salário mínimo, deu grande liberdade ao movimento sindical, atendeu uma reivindicação fundamental do movimento sindical, que era reconhecimento das centrais sindicais. Onde estava o sindicalismo na luta em defesa do mandato da Dilma? Não teve eu falo com certeza, nenhum grande sindicato participava das manifestações do Farol da Barra, na Paulista, etc. Não participava. Estava lá a cúpula, a CUT, a CTB, às vezes a Intersindical. Mas era só o grupo da cúpula. Os grandes sindicatos, que são quem realmente tem poder de mobilização, primaram pela ausência, não é? Então, digo isso porque dizem o seguinte, você fala que poderiam objetar o seguinte, você está dizendo que é um governo da grande burguesia interna, mas ela não se mobilizou. Mas então é governo de quem? Porque os trabalhadores sindicalizados também não se mobilizaram, né? Mas o Rodolfo estava falando... A questão da Lava Jato, né? A Lava Jato atendeu aos interesses dos Estados Unidos e foi subsidiada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Queria que o senhor explicasse mais essa questão. É o seguinte, vamos de novo falar de conceitos, né? Tem uma forma de analisar a política muito em voga hoje, aliás, o que domina amplamente na universidade brasileira e internacional, que consiste em fazer uma análise que a gente chama neo-institucionalista da política. E isso penetra o movimento popular, as organizações de esquerda. Esse movimento e essas organizações contrabandeiam esses conceitos produzidos pelo pensamento conservador para dentro do movimento, que geralmente traz resultados muito negativos. Então vai analisar a Lava Jato. Há um conflito da instituição judiciária com as instituições partidárias, ou com o legislativo, ou com o executivo, a Dilma, o Temer, porque eles continuaram a guerra depois que a Dilma caiu, né? O Procurador-Geral da República fez duas denúncias contra o Temer, né? Que aliás está para ser preso de novo, né? Não se esqueçam aquilo, né? O cavalo é chucro, né? Tem como se diz lá no interior de São Paulo, tem a boca dura, né? Não é fácil controlar. E a gente tem que ver nesse conflito institucional, tem que se perguntar o seguinte, esse conflito está vinculado a algum conflito de classe, a algum conflito de fração de classe, a algum conflito que vá além das instituições? A ideia geral é o seguinte, a política está ligada com a economia e a sociedade. Então, um conflito político dessa monta, claro que você pode ter conflitos políticos menores, cuja vinculação é longínqua ou inexistente, mas um conflito político dessa monta que durante anos polariza a política brasileira envolvendo o ramo judiciário com o ramo legislativo, executivo, isso deve ter algum vínculo com a sociedade. Qual era o vínculo da Lava Jato? Ponto 1. A Lava Jato foi estimulada pelo capital internacional para destruir a engenharia brasileira. É isso que era a Lava Jato. O que era, então? O conflito institucional refletia, à sua maneira, não de modo mecânico, posso entrar nisso depois, o conflito de frações burguesas no interior do bloco no poder. Mas a Lava Jato era também, e aí já começa a complexidade da coisa, um conflito da classe média, que estava começando a se mobilizar e se deslocar para uma posição neofascista, né, com os governos do PT.
O juiz Sérgio Moro, ele se tornou o grande ídolo dessa alta classe média e daquelas manifestações. O Deltan Dallagnol também. Né? Eles funcionaram, o Gramsci tem uma expressão, ele usa partido político no sentido lato, sentido amplo, né? Eles funcionaram como um partido político no sentido lato dessa alta classe média. Ele sabia ser o representante e a classe média o reconhecia como representante. Tanto é que ele convocou manifestações várias vezes e a classe média ia para a rua com foto e cartazes de apoio ao Moro. Então você tem aí uma convergência muito clara do capital imperialista, que age por intermédio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por exemplo. Agora, isso é público e notório. O Wikileaks revelou alguma coisa, hoje até o ex-diretor da CIA faz discurso se vangloriando de ter trabalhado informalmente com a chamada República de Curitiba, né? Então você tem uma convergência entre a classe média, que quer destruir a esquerda, porque é neofascista, quando eu digo movimento reacionário de massa, é porque o objetivo é destruir politicamente a esquerda, eliminar a esquerda do processo político. Seja essa esquerda partidos comunistas e socialistas, como na década de 20, seja um movimento democrático popular, como agora no século XXI, entendeu? Quer eliminar a esquerda, não quer derrotar a esquerda, né? Os tucanos, no tempo em que eles estavam numa outra fase, né, eles queriam derrotar a esquerda, não queriam eliminar a esquerda. O Bolsonaro e o movimento neofascista quer eliminar. Então, na Lava Jato, você tem essa convergência. Nesse livro que eu citei, o Reforma e Crise Política no Brasil, tem um capítulo, se não me falha a memória, o capítulo 9, onde eu analiso a Lava Jato. A relação complexa da Lava Jato com a luta entre frações burguesas e com esse movimento neofascista nascente da classe média, né? Agora, infelizmente, isso é uma característica... Posso falar mais uma coisa? Pode. Isso é também uma característica tanto do fascismo clássico quanto do neofascismo. Que característica? Tanto um quanto o outro, eu falei, são movimentos reacionários de massa. Mas são movimentos reacionários que, num paradoxo aparente, apresentam um discurso contra o sistema. Então, o fascismo original, baseado fundamentalmente na pequena burguesia, tinha críticas ao capital monopolista. Era uma crítica típica de pequeno, médio empresário, né? O pequeno burguês, artesão, lojista, tal. O neofascismo é a crítica à corrupção, a crítica à velha política, que eles denominam do toma lá, dá cá. O que acontece, tanto no clássico quanto no neofascismo, é que parte dos progressistas se confundem diante dessa ideologia superficialmente crítica, mas profundamente conservadora. Porque essa crítica à corrupção critica, mas é uma crítica moral, é uma crítica que elege a corrupção como mal absoluto, é uma crítica que imagina como resolver a corrupção através da reforma moral, não é? É uma crítica política do toma lá, dá cá, também muito frágil, porque não propõe alternativas democráticas. Faz só o toma daí. Confunde a esquerda, confunde parte da esquerda. Nós vimos que os governos do PT não combateram a Lava Jato, eu digo fazer o combate ideológico, o combate político. Por quê? Porque imaginavam que era progressista lutar contra a corrupção. Não viam que aquela luta contra a corrupção não era uma luta contra a corrupção, era um movimento que instrumentalizava a luta contra a corrupção para destruir a engenharia nacional. Tem que falar isso muito claro. Eles não viam isso, o PT não via isso. Então, se pegar o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ele tinha todo um discurso sobre o pretenso republicanismo, que imagina que as instituições do Estado são neutras, não tem natureza de classe, se ilude diante das instituições do Estado, né? E passa a fazer aquele jogo do teatrinho jurídico. Ele tinha ótimos argumentos jurídicos, isso não é evidente, mas que quanto melhor eram os argumentos, mais mostrava que ignorava o fato que ali era um teatro onde não iria se decidir nada. Era na rua, e a rua eles não convocaram para ir para a luta.
O governo Dilma não convocou. Então, essa coisa porque o Rodolfo tinha... eu estava dizendo de como o discurso fascista pode... O livro do Palmiro Togliatti, que eu citei, Lições sobre o Fascismo, ele fala disso. Fala, ó, a ideologia fascista é heterogênea, porque tem elementos pequeno-burgueses, elemento burguês. Ela confunde, ela parece um camaleão. Bom, teve no Brasil organizações de esquerda que aderiram de corpo e alma à Lava Jato. Aderiram à Lava Jato. Né? A gente fala, não, são ultra-esquerdistas que elegeram o PT como inimigo principal. É verdade, eu acho que é verdade. Cometeram esse erro e foi também por isso. Mas é porque o discurso neofascista tem elementos que podem atrair, sim, né? Agora, eu não me recordo por que eu comecei a falar disso, Rodolfo. A gente começou, a pergunta era sobre exatamente o caráter da Lava Jato, tá. O caráter das suas relações. Então, a Lava Jato tem esse aspecto característico do discurso, da prática fascista, que consiste em ser um lobo, muitas vezes, em pele de cordeiro, né? Um lobo em pele de cordeiro. Se você ler os primeiros documentos, o primeiro documento do fascismo italiano foi de 1919, eles fizeram uma reunião lá em março, 23 de março, lá em Milão, né, Praça do Santo Sepulcro, e aprovaram um documento. Esse documento, se você ler, se eu não disser que é do movimento fascista, muitos não perceberão. Então, é isso. Mas hoje, a sociedade brasileira, se fala o resultado eleitoral foi inequívoco, mas parece estar havendo um desinchaço aí, ou uma redução no apoio ao governo. Embora uma parcela importante siga apoiando o governo. Como é que o senhor vê esse desdobramento e essa adesão a essas teses fascistas no momento em que a economia está no chão? Quer dizer, não está vendo esse modelo, né, não está trazendo, não vai trazer, ao que parece, nenhuma solução para os problemas das pessoas. Naquela época, o fascismo nazismo, no primeiro momento, ele trouxe emprego, ele trouxe desenvolvimento. Acima de tudo, emprego e crescimento. Entrou na guerra e tal, mas ele conseguiu manter essa sua adesão muito com resultados econômicos ali. Aqui a gente está vendo que, na verdade, parece que o governo está se lixando para qualquer tipo de crescimento, desenvolvimento. Como é que isso pode repercutir na adesão ao governo e na adesão a esse fascismo no Brasil? Ele tende a fincar mais bases ou ele tem pés de barro? Como é que é esse desenvolvimento? É bem interessante essa observação sua, porque, na verdade, quem fez uma política monetarista, ortodoxa, foi a social-democracia, né, na década de 20, na República de Weimar. Né? Não foi a política do Hitler. Né? A política do Hitler foi keynesiana van la lettre, né? Antes do nome ter surgido. Né? Aí tem duas coisas. Primeiro, a base principal do neofascismo é a classe média, particularmente a alta classe média. O voto popular que o Bolsonaro teve foi uma adesão das últimas semanas de campanha. Né? Se você pegar as pesquisas de intenção de voto de 2017, primeiro semestre de 2018, a votação do Bolsonaro está concentrada na população de alta renda e alta instrução formal. Concentrada lá. Aliás, eu diria mais, confinada lá. É quando ele tinha 10, 12, chegou a 18%. Depois veio a adesão do eleitorado popular. Essa adesão, todo mundo sabe, teve muito a ver com as igrejas evangélicas, né? E também com o fato da crítica que ele fazia à corrupção, à criminalidade e se apresentar como antissistema, como foi característico do fascismo e é característico do neofascismo. O antissistema dele quer dizer antidemocrático. Porque quando ele fala contra o toma lá, dá cá, ele quer dizer que ele é contra o jogo parlamentar. Isso também que os editorialistas do Estadão e da Folha não entendem. Mas como que ele não vai negociar com o Congresso para aprovar a reforma? O projeto da reforma é o projeto da grande burguesia brasileira, aí, tanto interna quanto associada, e do imperialismo.
Agora, não é exatamente o projeto do movimento fascista. Eles vão ter que puxar a rédea, enquadrar o cara. Porque o negócio dele é destruir a democracia. Será que está difícil de perceber? Ele quer governar por decreto. É esse que é o ponto. Ele quer governar por decreto. Então é por isso que ele não negocia com o Congresso. Ele não negocia porque não quer fazer toma lá da cá. Não, ele não negocia porque não quer que o Congresso funcione. Tá certo? E eu acho uma ingenuidade incrível. Essa coisa do antissistema também virou um lugar comum. Na verdade, ele é totalmente pró-sistema. Ele é o sistema do grande capital. Agora, se você... Isso daí é perfeitamente verdadeiro. Agora, se você entender por sistema democracia, ele é antissistema. Se você entender por sistema o bloco no poder, quem manda, quem se... aproveita dessa situação, você tem razão, ele é perfeitamente enquadrado no sistema. Mas se é a democracia, ele é contra o sistema, depende do que a gente entenda por sistema. Mas então, aquela grande questão que você tinha colocado. Então, o que está acontecendo, o que as pesquisas de apoio ou oposição ao governo Bolsonaro mostram hoje em dia é o seguinte: é que ele está perdendo apoio nas camadas populares, aquelas que chegaram por último no bolsonarismo, né? E que não são os pioneiros nem os bolsonaristas mais radicais. Esses estão se afastando do governo, porque o núcleo duro continua ali. Cada medida como liberar o posse de arma, agora liberando o porte de arma, desativar o sistema de radares, perseguir as universidades, que é o centro do marxismo cultural, fazer a guerra cultural contra as universidades, etc. Isso daí é o que essa alta classe média queria. Um governo forte, autoritário, disposto a reprimir o movimento popular e a tomar esse tipo de medida. A liberação de arma é importante, porque os fascistas clássicos e modernos, como todo mundo sabe, cultuam a violência, né? E o Bolsonaro deixou claro, ele falou, porque estão dizendo, olha, essa política de liberação de posse e liberação de porte de arma não vai aumentar a segurança, vai aumentar a insegurança. Ele falou, mas não estou falando disso. Eu estou falando do direito de cada um portar arma e atirar. Liberdade. A liberdade de atirar. A liberdade de atirar, tá certo? Não estou falando de segurança. Segurança é outra coisa. Então, você entende? Tem várias maneiras de ver esse governo que oculta a natureza neofascista desse governo, sabe? No meu modo de ver. E essa coisa da arma é uma delas. Então, o Hitler e o Mussolini, de fato, promoveram o crescimento econômico, né? E com isso, aquele movimento, né, aquela base fascista que era praticamente estritamente, todos os levantamentos, o Pulantes, tem um outro livro, Barrington Moore Jr., Injustiça se chama o livro. Ele faz um estudo apurado da composição social do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista. Estatísticas finas, produzidas pelo próprio Partido Nazista. É uma fonte nova que ele usou na década de 70, quando ele escreveu o livro. É um partido fundamentalmente da pequena burguesia. Mas uma vez no poder com o crescimento econômico, aí tanto o nazismo quanto o fascismo ampliam sua base. E tem muito a ver com o crescimento econômico. Com o Bolsonaro, poxa, é muito interessante isso que você falou, Eleonora, porque com o Bolsonaro está havendo um fenômeno, ele ampliou a base nas vésperas da campanha e agora as bases dele estão sendo corroídas da periferia, a base periférica dele, né, que são o eleitorado pobre que aderiu mais tardiamente à campanha, à eleição do Bolsonaro, né? E isso tem a ver, sim, com a falta de crescimento econômico. Agora é um drama, porque, ao mesmo tempo, a política que o capital internacional e a burguesia associada estão apoiando é uma política de austeridade. Política de austeridade não estimula o crescimento. Então, a situação para eles é mais difícil do que era para o Hitler na Alemanha. Deixa eu só falar mais uma coisinha. É o seguinte, além do mais, é o seguinte. O Hitler, ele era um sujeito que tinha grande capacidade de organização. Quer dizer, ele organizou aquele partido poderoso, né? E
os livros deixam claro. Tem um livro do Schirer, chama-se Ascensão e Queda do Terceiro Reich, onde ele mostra que o Hitler realmente ele tinha capacidade de organização, no caso de organizar o partido, né? Não é o caso, não estão se revelando assim, sejam os integrantes da família, o clã neofascista mais proeminente, o Bolsonaro e seus familiares, mais o Olavo de Carvalho. Eles parecem um tanto, assim, como estrategistas e organizadores, eles parecem que até aqui não deram mostras de estar à altura da tarefa, né? Não sei, é sempre perigoso menosprezar o inimigo, mas até agora parece que eles não deram mostras disso, né? Então, o bolsonarismo tem sim mais de um calcanhar de Aquiles. Ficando aí nessas contradições aí do que o governo faz e o que a sua base esperava que ele fizesse, quer dizer, a política econômica implementada pelo governo Bolsonaro, ela vai acabar atingindo os interesses, o bem-estar da classe média que o apoiou. O senhor tem que achava que o senhor tem uma frase que se os interesses dos que que os interesses que o governo representa se chocarem com os interesses daqueles que acham que o governo, que são representados pelo governo, vai valer os interesses da burguesia internacional, No essencial é isso. É isso. Agora, vai haver esse atrito está permanente, né? Agora, aí no caso teria que ver o que são esses interesses, porque o eleitorado que aderiu tardiamente à campanha eleitoral do Bolsonaro, eles aderiram, tinha a expectativa de melhorar a condição de vida, né? Estavam presos àquela... Essa sim, uma narrativa segundo a qual o PT que tinha destruído a economia brasileira, né? Eu não gosto do termo narrativa, é um termo pós-moderno, onde tudo é relativo, cada um tem a sua narrativa. Eu estou usando narrativa no sentido pejorativo mesmo, porque é falseamento da verdade, né? E a história verdadeira, porque eu acho que tem uma história verdadeira, é outra. Mas esse eleitorado que aderiu tardiamente estava com expectativa de melhorar as suas condições de vida. A classe média, que é o núcleo principal, também, mas a classe média tinha um problema político e ideológico muito importante. Eles vão ser prejudicados pela reforma da Previdência, mas isso não significa que essa classe média neofascista, vá por causa disso abandonar o Bolsonaro. Aliás, talvez eu esteja abusando da comparação, mas vamos lá. No fascismo clássico, o primeiro setor prejudicado pelo Hitler e pelo Mussolini foi a pequena burguesia. Porque eles assumiram o poder. O fascismo nunca chegou no poder pelo movimento puro sangue. Sempre chegou quando foi cooptado por uma fração da burguesia. No caso do fascismo clássico, o original, era o grande capital. E o grande capital queria o quê? Fundamentalmente acelerar o processo de concentração de capital, e a bibliografia mostra que os negócios dos pequenos proprietários foi de mal a pior. Mas eles tinham um problema ideológico, que era eliminar a esquerda, eliminar o Partido Socialista, eliminar o Partido Comunista. Isso eles conseguiram. Então eles permaneceram fiéis ao fascismo no sentido amplo, ao Hitler, ao Mussolini, permaneceram fiéis ao fascismo devido a esse objetivo político e devido à ideologia que está vinculada a esse objetivo político, uma ideologia autoritária, né? Irracionalista, violenta, que eram todos os componentes necessários para destruir a esquerda. O miolo da coisa é o seguinte: eliminar a esquerda, seja essa esquerda Partido Socialista, Partido Comunista, seja essa esquerda Movimento Democrático Popular. E tudo o mais está associado: culto da violência, irracionalismo, politização do machismo, da homofobia, porque o machismo e a homofobia existiam espontaneamente. Eles politizaram, eles transformaram isso num programa político, né? Tudo isso está associado a esse objetivo. Mas não é fundamentalmente um estado de guerra contra o movimento feminista, tal? Não, estado de guerra, não.
contra o movimento feminista, quer destruir o movimento feminista, porque o movimento feminista está vinculado ao movimento democrático popular, né? E eles querem restaurar a família patriarcal, né? Agora, o senhor falou no início aí das divisões da burguesia, internas na burguesia brasileira, alguns associados, alguns que tinham inclusive crescido no governo Lula, BNDES, etc. Hoje, né, e muitos desses inclusive foram para a cadeia e, enfim, foram acossados e intimidados pela Lava Jato. Somente da burguesia interna. Da burguesia interna. Eu pergunto sobre a burguesia interna. As multinacionais foram poupadas, né? Nesse processo da Lava Jato. Claro, pelo sistema de justiça todo no Brasil. Foi direcionado para calar e para minar, as destruir. Empresas nacionais. Destruir as empresas nacionais, a Petrobras também. Que é uma empresa nacional. Que é uma empresa nacional. Eu pergunto agora, em que momento, haverá um momento que essa fração da burguesia nacional, alguma fração da burguesia nacional vai se dar conta que está se autodestruindo nesse processo, vai se dissociar do Bolsonaro ou ela vai ficar associada a esse projeto enquanto ele durar, a longo prazo, ela tem alguma consciência de que é preciso ter um projeto para o país ou se preocupar com isso, ou ela já está totalmente nas finanças e ligada ao rentismo internacional e está se lixando o que está acontecendo aqui? A burguesia nacional pode, em algum momento, se descolar do Bolsonaro? Olha, eu não acho que exista uma burguesia nacional no Brasil. Então, burguesia nacional é aquela que pode assumir posições anti-imperialistas. Por isso que eu uso a denominação burguesia interna menos que a nacional, né? Nós não temos burguesia nacional. Já tivemos e não temos mais. Se já tivemos é outro tema polêmico. Eu até já pesquisei o período pré-64, acho que estava mais para a burguesia interna mesmo, sabe? Em 1954, a mesma Fiesp, depois de se aproveitar amplamente da política industrialista do Vargas, aderiu a... O senhor tem um livro até sobre isso. Tem. Ô, Leonora, é o seguinte... Na década de 90, aconteceu isso que você falou. Ou seja, essas empresas nacionais que compõem a burguesia interna iniciaram a década de 90 apoiando o programa neoliberal. Sim. A partir de 95, 96, foram, conforme o Collor, depois o Itamar, depois e principalmente Fernando Henrique, aprofundaram a aplicação do projeto neoliberal, começaram a se acumular conflitos da burguesia interna com esse programa neoliberal, que era favorável mais ao capital estrangeiro e à burguesia associada. A burguesia interna começou a fazer críticas, tem um colega que usou a expressão, críticas seletivas à plataforma neoliberal, mas o suficiente para ela dar um passinho para uma posição de centro. O PT vinha, desde 89, defendendo um programa democrático popular de implantação de um estado de bem-estar social avançado no Brasil. O programa do PT, da CUT, falava em estatização do ensino, estatização dos meios de transporte, estatização dos bancos, ou seja, um forte capitalismo de Estado, que é um instrumento importante de um estado de bem-estar social avançado, né? Mas o PT perdeu 1, 2, 3 eleições, entrou na década de 90, tanto PT, a CUT, MST, acuados pela vitória dos tucanos e pelo avanço do projeto neoliberal, o PT começou a dar um passo para o centro também. Ele abandonou aquele programa de 89 e passou a defender um programa que eu denomino neodesenvolvimentista. Então houve uma aproximação da grande burguesia interna com o PT e eles aprofundaram, fizeram inclusive projetos comuns, né, a CUT, a Fiesp, projeto de reforma tributária e outros, se aproximaram e formou aquela frente política neodesenvolvimentista. Então isso que você está perguntando ocorreu na década de 90 e durou até 2015, né? Agora, isso pode se repetir, evidentemente, em condições históricas novas. Eu acho difícil, a análise prospectiva, a análise do presente já é difícil, a prospectiva, então, nem se fale. Mas, assim, vamos falar mais do presente. O que a gente vê atualmente? O que a gente vê é o seguinte, que estão surgindo conflitos, sim. Vou dar um exemplo, os fazendeiros.
Não estou falando do agronegócio em geral, porque agronegócio tem vários segmentos com interesses muitas vezes conflitantes. Por exemplo, uma coisa são os criadores de gado, que tem uma associação nacional, é um setor importante. Dos ruralistas, os chamados ruralistas, um segmento muito importante são os criadores de gado. Outra coisa é a JBS, né, dos irmãos Wesley e os dois lá, né, que é a maior empresa de proteína animal do mundo. Essa empresa, ela impõe preço para os criadores de gado. Há um conflito grande. Então, quando você fala agronegócio, você envolve os dois, mas os interesses não são necessariamente os mesmos. Então, estou me referindo especificamente aos fazendeiros. Para ver a complexidade do assunto. Qual é a situação dos fazendeiros? O Bolsonaro, eles aderiram, eu não falei disso, mas eles aderiram pioneiramente ao movimento neofascista também, junto com a classe média. Financiaram até. Financiaram e participaram. Quando a caravana Lula foi para o Sul, eles se mobilizaram, inclusive houve atentado à bala, e se investigasse, não sei o que encontraríamos, né? Mas em todas as cidades que o agronegócio é importante, eles participaram ativamente, colocaram seus tratores na rua. Dou exemplo de Chapecó. Tem um colega que trabalha lá na Federal de Chapecó, ele mandava muitas fotos das manifestações de Chapecó, que é um centro do agronegócio. Muito bem. A coisa se vai ou não vai se descolar do Bolsonaro, né? Veja o caso, então, dos fazendeiros. Eles aderiram desde o início, porque o Bolsonaro prometeu o quê para eles? Direito de se armar para atirar contra os camponeses, direito de desmatar mais livremente e, quem sabe, a revisão das demarcações de terra indígena e quilombola. Uma quarta promessa, liberar ainda mais o uso do agrotóxico, né? Bom, são promessas que vão contra o movimento popular. Essas promessas ele cumpriu todas. Agora, vamos pegar esses mesmos fazendeiros e colocá-los diante do capital internacional. O que o Bolsonaro faz? Chutou o balde. Ele, para começar esse alinhamento passivo, integral e submisso ao governo Trump, afastou mercados do agronegócio. Né? A ministra da Agricultura, a frente parlamentar da agropecuária, foram inúmeras as manifestações, tanto da ministra da Agropecuária quanto da frente parlamentar da agropecuária, contra a política externa do Bolsonaro. Mas lá ele não recuou, não. A política externa dele continua a mesma. Por quê? Porque aí, para atender o agronegócio, ele teria que ferir os interesses do capital internacional. Então, agora você se imagine na situação do agronegócio. É uma situação complicada, porque você tem reivindicações históricas do setor sendo atendidas, que os governos do PT não atendiam. O governo do PT foi muito condescendente com o uso de agrotóxico, muito condescendente com o desmatamento, mas eles queriam e querem mais. E isso os governos do PT não atendiam. Não é? Então o Bolsonaro está atendendo tudo, aqui não está. Ou seja, esse setor de fazendeiros, ele tem duas frentes de luta. Aí depende da conjuntura, para saber conjuntura econômica, conjuntura política, para saber o que esse setor vai fazer. Se ele vai priorizar suas reivindicações históricas contra o movimento popular ou se ele vai priorizar suas reivindicações contra o capital internacional. Então é da definição desse jogo que depende uma questão como essa. Dei só um exemplo do... Você pegar a cadeia do óleo, a cadeia do óleo e gás, a construção naval, eles entraram na justiça contra o fim do conteúdo local. Exatamente. Agora, como isso vai evoluir? Existe o conflito, ou se quiserem a contradição. Mas como essa contradição vai evoluir? Ela vai se desenvolver a ponto de repetir a história da década de 90? Ela vai ser inibida devido ao confronto desses segmentos com o movimento popular? Isso a gente não sabe. Mas eu digo o seguinte, para não falar que eu não estou concluindo... Estou fugindo de uma conclusão. A conclusão para mim é a seguinte:
a contradição entre a burguesia interna e o capital internacional segue ativa, embora não seja a contradição principal no atual processo político. E o governo... Da burguesia interna com o capital internacional. E o governo... na dúvida, o governo Bolsonaro se alinha com o capital internacional. Nem diria na dúvida. Não é na dúvida. Eu acho que eu estou entendendo o que você quis dizer. Na bola dividida. Na bola dividida. A boa expressão é essa. Porque significa assim, quando a gente diz no conceito de hegemonia de fração, né, que o capital internacional é a fração hegemônica, não quer dizer que o governo Bolsonaro só atende interesses do capital internacional, ele atende interesses do conjunto da burguesia. Quer dizer o seguinte, que ele prioriza, acho que o verbo é priorizar, ele prioriza os interesses do capital internacional, significando isso, que quando o interesse do capital internacional entra em conflito com o interesse da burguesia interna, a tendência é favorecer o capital internacional em detrimento da burguesia interna. Mas isso é a tendência, porque ele não pode sempre favorecer o capital internacional em detrimento da burguesia interna. Ele tem que buscar, muitas vezes, solução de compromisso. Mas ele sempre vai manter, se ele organiza a hegemonia do capital internacional, esses interesses no centro, né? Eu ia perguntar sobre a indústria. O senhor deu um exemplo da parte de agropecuária, as contradições internas desse setor. Agora a indústria está sofrendo horrores, né? Ainda é difícil agora a gente falar do industrial nacional, uma figura que teve até um papel na redemocratização, em vários outros momentos. Esse industrial está engolindo sapo, esqueceu, não vai mais produzir, vai viver de juros? Cadê um industrial nacional? Tem ainda? Tanto essa burguesia interna é muito diversificada. Você tem bancos, agronegócio, indústria. E a indústria também é um termo muito amplo, porque você tem a indústria de transformação, a indústria de construção pesada, a indústria naval. Aí a gente teria que segmentar. Olha, falar uma coisa aqui. Lá na Unicamp nós temos um grande programa de investigação desse tema e agora a gente está segmentando os setores para tentar entender mais a fundo, né? Mas o que eu posso dizer assim é o seguinte: a indústria de transformação foi, no segmento na fração burguesia interna, uma das mais prejudicadas. Por quê? De 2006 a 2010, a indústria de transformação cresceu, e cresceu acima da média. Mas de 2010 em diante, devido aos arranjos internacionais, inclusive dos BRICS, a abertura do mercado brasileiro para os manufaturados chineses criou muita dificuldade para a indústria de transformação. Eu acho que esse é um elemento importante para entender por que o SCAF, por que a Fiesp na burguesia interna foi um segmento que fez uma guinada de 180 graus, né? Eles estão sendo prejudicados. A construção naval, olha só, quando o Lula tomou posse, em 2003, tinha 4 mil postos de trabalho na indústria da construção naval. Aqueles estaleiros lá da região do Rio de Janeiro estavam todos com as máquinas enferrujadas lá. No processo dos governos, graças à política de conteúdo local dos governos do PT, chegou a 100 mil postos de trabalho. E além de recuperar os estaleiros do Rio, foi criado estaleiro no Nordeste, no Rio Grande do Sul, mais moderno lá. Os estaleiros mais modernos estão em Rio Grande. Rio Grande e nas adjacências ali, né? Aliás, tem um comício do Lula logo depois do golpe, tá na internet, aquilo vale a pena ver. Foi lá no Rio Grande do Sul. E tem aquela massa de trabalhadores. Eles acabaram. O Temer liquidou o conteúdo local de uma maneira abrupta, né? Porque ele falou que deixou 40% não é conteúdo local, 40% é aquilo que as empresas compram mesmo, que é mais vantajoso comprar aqui. Começa o protecionismo a partir de 40%. Ele estava em 65%, ele cortou os 25%. Mas, então, esse setor é um setor que está sendo muito prejudicado. Muito prejudicado. Inclusive teve uma situação curiosa, porque é o seguinte: quando o Lava Jato iniciou a guerra contra a engenharia nacional e contra a Petrobras, né, não foi só contra a engenharia, foi contra, né, eu não citei isso, foi contra a Petrobras também. A Petrobras reduziu o investimento.
Então a palavra de ordem de abrir para investimento estrangeiro atraiu o setor da construção naval. E aí é necessário ficar claro o seguinte: os empresários também se iludem, porque muitos analistas críticos, socialistas, marxistas, pensam que a burguesia, sendo a classe dominante, ela é onipresente, onisciente, age em plena liberdade de manobra. Não é assim, né? E se iludiram com o seguinte: bom, se a Petrobras está segurando investimento, você abre para as petroleiras internacionais, o investimento vai crescer, a encomenda nossa também. Só faltou combinar que tinha que manter o conteúdo local, né? Porque eles fizeram um documento que era assim: a abertura apoiava o projeto do José Serra. O José Serra usava-se antigamente a expressão testa de ferro. Ele é testa de ferro das petroleiras internacionais. O Wikileaks revelou isso. Ele assumiu com a Chevron o compromisso de abrir. Então, é necessário que a população se informe, leia esses documentos e saiba que o José Serra é um traidor dos interesses nacionais. Eu estou dizendo, ele é um traidor dos interesses nacionais, mas estou dizendo com base em documento. Ele assumiu esse compromisso na campanha eleitoral e cumpriu, apresentou o projeto. O setor da construção naval apoiou o projeto José Serra. Então eles fizeram um documento: apoio à abertura ao capital estrangeiro, era o ponto 1. Ponto 2, manutenção do conteúdo local. Na mesma época, o presidente da Shell para a América Latina deu uma entrevista. Vai melhorar muito, vai aumentar investimento, e ficou uma beleza. A última pergunta foi no Estadão, a entrevista: o senhor vai manter a compra do conteúdo local? Aí depende, nós temos que ver o mercado, aquilo que é mais menor custo, tecnologicamente mais avançado. Atender os interesses do investidor. O que é uma bobagem, porque ele tem os fornecedores dele, ele não vai fazer pesquisa de mercado nenhuma, entendeu? É tudo oligopolizado, tudo monopolizado. E eles liquidaram o conteúdo local. Então, os empresários da construção naval se iludiram. O quanto a reforma da Previdência, a reforma trabalhista vai garantir a adesão deles ao governo Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro está tentando aprofundar a reforma trabalhista ali da Previdência. Então, isso daí é difícil saber. O que nós podemos dizer, e eu repito, a contradição continua ativa. Ela não desapareceu. Agora, se ela vai se acumular, se agravar, assumir um papel mais importante no processo político, é difícil dizer. A tua pergunta de antes, quando ele falou que essa contradição interburguesa não é a principal, qual é a contradição principal? Qual é a contradição principal? Eu acho que a contradição principal hoje é a contradição entre o bloco no poder, sob hegemonia do capital internacional e da burguesia associada. Fazem parte do bloco no poder a burguesia interna, a burguesia associada, o capital internacional. Quem tem hegemonia? O capital internacional. Eu acho que a contradição principal hoje é entre esse bloco no poder e as classes populares. É isso que está... É isso que está ordenando a distribuição de forças no Brasil de hoje. Não é? As forças burguesas estão alinhadas até aqui com o governo Bolsonaro, sejam qual for a posição que ocupem no bloco no poder, seja uma posição hegemônica, subordinada, periférica, não é? E as forças populares estão em oposição a esse governo, não é? Então, essa é a contradição principal. Qual é a situação de cada um dos polos dessa contradição? O movimento popular vem de uma sequência de derrotas pesadas. Dissemos que não ia ter impeachment e teve impeachment, e a resistência popular esteve muito aquém. Nesse livro que eu citei, Reforma e Crise Política no Brasil, esse livro que eu publiquei, eu tenho um capítulo que tem esse título: Por que foi frágil a resistência ao golpe? Né? Então, derrota do impeachment, derrota da perseguição judicial e condenação e prisão do Lula, derrota da impugnação da candidatura Lula, derrota na eleição de 2018. Então, a correlação de forças é muito desfavorável para o polo democrático e popular.
esse polo está na defensiva. Quem está na ofensiva é esse bloco de forças burguesas e imperialistas. O que o campo democrático e popular está fazendo hoje, que é o que ele pode e deve fazer, é resistir a esse ataque. Não tem condição de apresentar uma alternativa política própria que seja viável, né? Então, é uma situação de defensiva, né? Então, o Bolsonaro ataca as universidades, agora os estudantes estão se mobilizando. Aliás, essa mobilização está mostrando uma força que poderíamos pensar que não chegaria tanto, né? Já teve em várias universidades. Ele ataca com a reforma da Previdência, os sindicalistas chamam greve. O que nós estamos fazendo? Tentando manter posições que já eram nossas. Isso é defensiva. E o inimigo está tentando tomar o nosso terreno, né? Eles estão na ofensiva. Então a correlação de forças é extremamente desfavorável, a situação do movimento democrático popular é de defensiva, no meu modo de ver. Esse ataque do Bolsonaro às universidades, ao ensino público e tudo mais, pode ser um fator que aglutine uma fração da classe média em defesa da educação? Como é que... E por que o Bolsonaro é tão... Por que é bom? Por que ele é tão agressivo em relação ao ensino? Olha, essa questão é muito importante. A gente volta para o fascismo. Sempre devemos nos perguntar se este ou aquele acontecimento, esta ou aquela iniciativa tem ou não tem algo a ver com o caráter neofascista do movimento. Se esse conceito não explicar inúmeros aspectos, ele não vai servir para nada, nós estamos fazendo uma caracterização equivocada. Se vocês lerem o Olavo de Carvalho, ao qual muita gente se refere de maneira... como se diz, fazendo graça. Desdém. Desdém, mas mais do que isso, achando que é uma figura folclórica, né? E ele não é, ele é o ideólogo desse neofascismo, o principal ideólogo desse neofascismo. O Olavo de Carvalho, ele tem alguns textos e falas dele que são esclarecedores a esse respeito, quando ele discorre sobre a ditadura militar. O que ele diz? Ele diz: a ditadura militar teve muito mérito no plano econômico, mas no plano político ela tinha uma falha insanável. Ela deixou o campo aberto para o marxismo crescer no terreno da cultura. Eles perderam, diria na linguagem gramsciana, eles deixaram a esquerda criar uma hegemonia. Não estou dizendo que está correto isso, estou dizendo que é o que eles dizem, é como eles avaliam. Porque para eles o conceito de esquerda é muito amplo, vai dos tucanos até o PSTU, né? Então, deixou que a esquerda ganhasse a batalha de ideias, né? E adquirisse a hegemonia cultural. Esse erro que nós não podemos repetir. Nós temos que ter um regime que faça a batalha de ideias, que faça a luta de ideias, que mobilize os espíritos. O que ele está falando? Nós precisamos de uma ditadura fascista, não de uma ditadura militar. A ditadura militar é a polícia e os militares de um lado, o movimento democrático do outro. Agora não, agora você tem o governo com uma componente neofascista pronunciada, porque nós não estamos vivendo uma ditadura fascista. Você tem um movimento neofascista que está no governo, que é a força mais importante do governo, mas ele não implantou uma ditadura fascista no Brasil. Isso já aconteceu na história também, não é uma novidade. O Mussolini demorou 4 anos, ele ficou 4 anos governando no jogo parlamentar. Então, o que o Olavo de Carvalho está dizendo é o seguinte: nós precisamos agora de uma ditadura que faça essa guerra cultural. Eles querem ganhar a batalha de ideia, eles querem que a ideologia e a cultura sejam refeitas de modo a eliminarem as ideias de esquerda, eliminarem as propostas de esquerda, portanto, eliminar politicamente a esquerda. Esse é o objetivo, né? Então, se na época da ditadura militar, creio que vocês viveram a época da ditadura militar, nós temíamos os dedos duros, aqueles que agiam na sombra, sem se mostrar, e iam lá na polícia política dedar, não é?
Agora não é isso, agora eles aparecem à luz do dia, com audiovisual, com o celular, gravando o que o professor está falando, se orgulham de fazer isso e tem dentro da escola ou da universidade grupos organizados que apoiam isso, essa atitude. Mais do que apoiam, recomendam. Então você tem pequenas bandas fascistas se organizando dentro do sistema escolar. Então, voltando, Leonora, é uma diferença entre ditadura militar e fascismo. É uma diferença do movimento fascista ele querer reformatar ideologicamente a sociedade para eliminar a esquerda, porque ele quer eliminar as ideias de esquerda, né? E aí entra tudo, machismo, patriarcalismo, falando de outro lado, tem que eliminar tudo, feminismo, movimento negro, movimento socialista, tem que eliminar isso tudo do campo cultural. Não basta, como faria a ditadura militar, prender, condenar ou até assassinar, não basta isso. Você faz isso, mas não vence a batalha cultural. Então, essa ideia essa ideia de guerra contra o sistema escolar é tipicamente fascista, né? Tipicamente fascista. Inclusive, não é também novidade em termos históricos. Você tinha falado dos militares também. Por que tem um conflito entre os militares e os Olavetes, como dizem, né? A linha Olavete é a linha que vislumbra no horizonte uma ditadura fascista. A linha dos militares, esses militares é um grupo autoritário. O Vilas Boas Correia, que hoje está sendo humilhado pelo Olavo de Carvalho, cantou de galo há 1 ano e meio atrás, enquadrando o STF. Ele é um ditador, um candidato a ditador. Ele é muito tratado como alguém respeitoso, respeitável. Isso acaba entrando até no campo da esquerda, mas eles todos, por tudo que fizeram e disseram no período recente, o que eles querem é tutelar, e eles implantaram uma tutela antes da subida do Bolsonaro. Eles já tinham implantado uma tutela sobre o processo político brasileiro. Aquela intervenção do Vilas Boas, na véspera do STF julgar o recurso, era um habeas corpus do Lula, aquilo lá foi decisivo na história política recente do Brasil. As Forças Armadas enquadraram o STF, o Toffoli aceitou, porque não só cumpriu o que o Vilas Boas Correia mandou ele fazer, como criou um cargo novo para um militar dentro do STF, que é um cargo destinado aos militares, porque saiu o antigo militar que ocupava, entrou outro, não é? O Dias Toffoli é sim um subordinado dos militares, está sim sob tutela dos militares. Então esses militares, e a começar pelo Vilas Boas, cantavam de galo, agora estão sendo humilhados pelo Olavo de Carvalho. Eu acho que o movimento democrático popular não tem que tomar partido de nenhum desses dois lados. Imaginar que os militares, como dizem os editorialistas da Folha, disseram hoje, é a ala mais racional do governo. Racional como? Foi racional tutelar o STF? É isso que essa imprensa entende por racionalidade, não é? Então, é uma disputa entre autoritários fascistas, ou neofascistas, para ser mais exato, e autoritários militares. Porque o que os militares, o que eles enxergam no horizonte, a partir da prática dele, não estou dizendo que tem um plano para chegar lá, mas o que o Vilas Boas Correia fez quando enquadrou o STF foi dar um primeiro passo em direção à ditadura. E ele devia saber que estava dando esse passo. Então, o que eles têm no horizonte é uma ditadura de tipo militar. São burocratas. Os militares são burocrata do Estado, né? Tem a burocracia civil e a burocracia militar. Eles não querem organizar um partido, mobilizar a massa como fazem os fascistas. Eles querem uma ditadura burocrático-militar. É isso que eles querem. Agora, não surpreende. Então, desculpa, a fonte do conflito é essa. Não há conflito sobre a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a abertura ao capital estrangeiro. As duas linhas estão subordinadas ao capital internacional, à burguesia associada, à grande burguesia. Eles estão discordando de estratégia, de modelos políticos, porque um é neofascista e outros são ditadores militares. Por quê?
Porque no Brasil não teve justiça de transição. Eles não sofreram uma revolta, uma derrota ideológica e política importante, como sofreram no Uruguai, no Chile, na Argentina. Aqui os torturadores e os mandantes, é bom lembrar isso, os mandantes dos torturadores estão livres, leves e soltos. Não é? Não foram punidos. Não é? Então... Não surpreende essa característica tão entreguista dos militares brasileiros? Eles já foram entreguistas em vários momentos na história, mas também foram nacionalistas. Não surpreende que eles tenham considerado, aprovado a venda da Embraer, essa entrega toda, essa destruição que está acontecendo na Petrobras? Não é um pouco... não é intrigante essa adesão tão aos Estados Unidos mesmo, a política, né, adesista aos Estados Unidos, não é? Tanto que, e ainda mais que do ponto de vista objetivo, as Forças Armadas estão sendo também prejudicadas pela política econômica do governo Bolsonaro. A parte corporativa, agora o Bolsonaro propôs um corte, dizem eles, de 43% no orçamento militar. A parte corporativa é importante, mas eu não acho que seja a mais importante. A mais importante é esses objetivos políticos mais gerais. Do ponto de vista teórico, o máximo que a gente pode dizer sobre os militares é o seguinte: do ponto de vista teórico, quer dizer o seguinte: estabelecer uma linha a partir da qual que eles não irão transpor. O que a teoria pode nos dizer é que os militares não irão aderir a uma política de destruição do Estado Nacional, de recolonização no sentido estrito do termo do Brasil. Não poderão aderir porque uma recolonização do Brasil acabaria com o Estado Nacional e, portanto, com a própria autonomia dessa burocracia de Estado. Mas, fora isso, os militares podem assumir muitas posições, não todas, mas tem uma gama ampla de posições que eles podem assumir, e eles sempre assumiram, de acordo com a conjuntura, de acordo com a conjuntura política, econômica, ideológica e tal. Como você mesma disse, sempre teve uma linha entreguista dentro das Forças Armadas, né? E mesmo o nacionalismo militar do período Geisel, por exemplo, com o segundo PND, era um nacionalismo limitado. Era um nacionalismo que, de certo modo, era compatível com aquela forma de dependência, que era chamada nova forma de dependência, que assimilava a industrialização de um país da periferia como o Brasil, da periferia, mas com um capitalismo mais desenvolvido que a maioria dos países da periferia, né? Então, naquela conjuntura, teve essa ala. Tinha a ala desenvolvimentista, tinha uma ala mais entreguista, Castelo, Geisel, né? O Castelo a mais entreguista, o Geisel uma posição intermediária, e tinha aquele general, o Serpa, Serpa ou Serra? Serpa, general Andrada Serpa. Antes dele teve aquele Albuquerque Lima. Então era uma ala mais nacionalista que o Geisel, né? Então você tinha, mas era uma ala bem minoritária essa, né? Esses mais nacionalistas eram bem minoritários. Hoje em dia, a impressão que dá é que essa ala nacionalista, se existe, é muito fraca, porque até agora não se manifestou. Tudo que se manifestou, todos que se manifestaram, são militares que estão aderindo ao neoliberalismo e elegendo como inimigo principal o campo democrático e popular, né? Todas as manifestações vão nessa direção. Basta ver a unanimidade contra a candidatura do Lula nas eleições de 2018. E essa submissão aos Estados Unidos? O militar, por definição, ele não deveria ter uma ideia de autonomia? Não. A ideia que, por definição, ele deve ter é não aceitar a colonização, o fim do Estado Nacional, e que o território brasileiro passe a ser administrado por um Estado, por uma metrópole. Daqui a pouco nós estamos quase chegando nessa linha. Mas se chegar nessa linha, aí os militares resistirão. Na maneira como eu entendo a teoria, eles vão resistir. Não só a burocracia militar, como a burocracia civil, porque aí destrói essa burocracia. A própria existência dela fica... Sim. Porque a política do governo, quer dizer, tende a isso, não?
Quer dizer, não vamos exagerar, não tende a isso. Ele não está desmantelando o Estado Nacional, né? Ele está colocando o Estado Nacional a reboque da política externa dos Estados Unidos. O que aconteceu com os militares? Aí tem os colegas que fazem pesquisa sobre os militares. Eu me convenci das observações de alguns deles. São dois fatos e duas ideias importantes, né? A primeira é a seguinte: a China. Eles avaliam que a China passou a ser a principal parceira econômica do Brasil, não porque a economia chinesa cresceu e a China é a grande novidade na economia mundial, mas porque o PT tinha preferência ideológica pelo comunismo e pela China. É essa a leitura que eles fazem. E nós estaríamos nos afastando do mundo ocidental. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. É só o brasileiro que imagina que o Brasil pertence ao mundo ocidental, porque nos Estados Unidos e na Europa eles não consideram o Brasil, não estão nos aceitando nesse clube. Fecha parênteses. Como o Trump demonstrou agora na questão da SDE. Prometeu. Pois é. Aquilo foi. Pois é. Mas, então, eles concluíram o seguinte, que tem que voltar a se aproximar dos Estados Unidos. Tá? Então, tem uma decisão política aí, né? A segunda coisa é a seguinte: a Comissão Nacional da Verdade. A Dilma teve a coragem de organizar a comissão, coragem suficiente para organizar uma investigação sobre os crimes da ditadura militar, mas faltou a coragem para punir, para desencadear processos que levassem à punição dos criminosos. E eu acho que esse meio termo foi a pior das soluções, porque serviu para agitar os membros das Forças Armadas sem derrotá-los. A ponto do Bolsonaro ter feito a homenagem que fez ao Ustra, né, quando votou pelo impeachment, e isso não ter sido processado. Não foi nem foi considerado falta de decoro parlamentar, né? Elogiar a tortura e o torturador no plenário do Congresso Nacional, né? Então eles não sofreram uma derrota ideológica, né? Estão aí, incólumes, né? Mas foi o suficiente para mobilizá-los contra o governo Dilma, né? Então, são motivos como esses que os levaram a fazer essa opção, né? É isso, quer dizer, estão alinhando o Estado Nacional com a política externa dos Estados Unidos, não estão desmantelando o Estado Nacional, né? Embora esteja enfraquecendo em vários pontos. Né? Estão enfraquecendo a capacidade de manobra do Estado Nacional, não é instituição. Eles estão assumindo uma linha política na qual a margem de manobra deles frente às grandes potências imperialistas se restringe demais. Isso sim, isso está acontecendo. Você pegar, tem uma colega que pesquisa política externa, internacional, né? Então ela, para o caso da política externa dos governos Fernando Henrique Cardoso, ela usou o termo submissão passiva aos Estados Unidos. No caso, subordinação passiva, né, nos Estados Unidos. No caso dos governos do PT, subordinação ativa, né, quer dizer, não rompe com o imperialismo, mas negocia, pressiona, dissente, né, prioriza a linha Sul-Sul, organiza os BRICS, tal, etc. Hoje talvez estejamos entrando numa linha não de subordinação passiva, mas de submissão pura e simples, né? Mesmo, inclusive, contrariando os interesses não só da burguesia interna, mas de grande parte da economia nacional, né? Isso. Bom, a gente está com uma pequena assembleia aqui acompanhando. Quanto tempo nós falamos, hein? A gente já falou 1h38. Nossa, tem mais ainda. Ninguém suportará tanto. Olha, né? Nem o entrevistado. Aí que o senhor se engana, que o povo está firme e forte aqui. Eu queria agradecer a participação, os comentários aqui e convidar vocês a continuarem compartilhando, levando mais longe essas reflexões que estão sendo apresentadas aqui. O pessoal está elogiando muito, mas o que aparece de pergunta, de contestação ou de questionamento não é nem tanto
para onde vamos? Né? Várias perguntas. O Brasil é capaz de resistir a toda essa política? Alguém pode profetizar o fim desse pesadelo? Enfim, as questões estão mais relacionadas a saídas, né, os caminhos para o movimento popular, para os defensores aí dos interesses nacionais, né? O que eu já falei alguma coisa sobre isso quando eu disse que o movimento democrático popular vem de uma série de derrotas sérias, né? Está frágil e se encontra na defensiva. Nós vamos poder ter um prognóstico mais seguro a partir, por exemplo, de participando, né, e também analisando essa resistência das universidades contra o corte de verbas, bolsas, etc., e custeio e tal, e a resistência do movimento sindical contra a reforma da Previdência, que eles convocaram uma greve para 15 de maio. Vamos ver como será o movimento nas universidades, vamos ver como será essa greve, e teremos elementos mais concretos para julgar a força do movimento democrático popular para resistir a esse governo, né? Ou seja, estou dizendo que algumas batalhas importantes começam a chegar, né? É uma situação na qual a economia não retomou, uma situação, que aquilo que a Eleonora falou, é uma situação na qual o desgaste em certos segmentos da base do Bolsonaro está crescendo, né? Você tem alguns elementos aí que permitem apostar numa resistência mais ou menos forte, né, na universidade e no sindicalismo. Vamos ver, vamos ver. Agora, muito se falou nesse período todo que da necessidade de formação de frentes, de uma unificação da esquerda, ou para além da esquerda, até nessa oposição ao governo Bolsonaro. Isso deve ser buscado? Isso é uma quimera? Como é que os caminhos da resistência passarão por algum tipo de aglutinação? Vale tudo, cada um por si? Como é que se deve trilhar aí o caminho? Eu acho que passa por aglutinação, sim. Passa por formação de frentes, sim. Se eu estou dizendo que estamos fracos e na defensiva, eu estou dizendo que nós não podemos desprezar nenhum ponto de apoio. Como que isso pode funcionar? Aí, usar uma expressão que talvez seja meio antipática, mas aí eu penso que é um esquema de geometria variável, né? Que são aquelas coisas do motor turbo, né? Porque é o seguinte, por exemplo, são vários ataques que nós vamos sofrer, que estamos sofrendo. Para cada um desses ataques é possível construir frentes mais amplas ou mais restritas. Por isso que eu estou dizendo geometria variável. Por exemplo, ataque contra o movimento feminista. Muito provavelmente não, a leitura da imprensa, da grande imprensa burguesa, permite constatar isso. Nesse campo, desde o feminismo liberal até o feminismo popular, portanto, desde segmentos da burguesia até segmentos populares, poderão resistir, né? Poderão resistir. O mesmo deve valer também para a homofobia. Então, nesse campo dos costumes, eu acho que é possível fazer uma frente bem ampla. No campo da universidade, talvez seja uma frente menor, mas ainda tem setores de classe média abastada, até mesmo de burguesia, que possam ter interesse em defender as instituições de pesquisa, né? Agora, se você pegar as reformas neoliberais, por exemplo, a reforma da Previdência, aí eu acredito que os trabalhadores só vão contar com as suas próprias forças, né? Não será possível frente que inclua outras classes de nenhum tipo. Então, vê que quando você está na defensiva, porque veja qual é o problema. Se você está na ofensiva, você tem um projeto geral. Então, a sua tática e também a sua estratégia, ela tem ela é mais homogênea.
Agora, você está na defensiva, sendo atacado por vários flancos, em cada um desses flancos você pode adotar, para usar a linguagem militar, uma tática de guerra diferente. No caso, adotar alianças ou não, ou aliança nenhuma, de acordo com o campo que está sendo atacado, as questões que estão colocadas na mesa, né? A questão ambiental, por exemplo, ontem mesmo teve aqui em São Paulo uma reunião fabulosa, né, de ex-ministros do meio ambiente de praticamente todos os governos, menos o Bolsonaro, quer dizer, teve lá... Do Temer, né? Menos do Temer, Não, então, teve do Temer... Teve Dilma, Lula, Fernando Henrique, Itamar. De Itamar a Temer. Então, esse muito bem lembrado, é verdade. Esse é um exemplo onde está sendo possível. E você vai dizer o quê? Vai falar, não queremos o ministro do Itamar ou do Fernando Henrique. Não, você tem que... Ou do Temer. Você tem que fazer alguma coisa para parar essa farra do agrotóxico, essa farra de desmatamento. Tudo que for, todos os pontos de apoio possíveis devem ser usados. Sem ilusões, né? O ministro do Temer participa dessa reunião, mas não quer dizer que ele vá pegar a bandeira e sair na frente, né? Mas o fato de ele participar fortalece, dá uma maior legitimidade a essa convergência, né? Depois, os segmentos democráticos e populares serão, evidentemente, a força mais consequente na defesa do ambiente, ou devem vir a ser, né? Estou aqui agradecendo o pessoal, elogiando, participando aí, está sempre chegando gente. Mas é isso. Não, acho que vamos pedir a sua mensagem final, assim, o resumo da ópera. O que você acha? Eu fazer um resumo da ópera, mas eu queria falar uma coisa que não tem a ver com a análise, é agradecer ao site Tutameia essa oportunidade. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito importante, eu me senti honrado pelo convite, gostei muito de ter participado, porque é um trabalho realmente de maior importância, trazer informação qualificada e fazer a luta de ideias contra a reação, né? No que diz respeito à análise, eu penso que nós devemos fazer um esforço para chamar... Tinha uma poesia de um poeta na época da ditadura, cujos últimos versos, vamos ver se eu consigo me lembrar, tinha a palavra escura, não se chega à verdade pela mentira, nem à democracia pela ditadura. A coisa do poema era chamar a ditadura de ditadura. Nós não estamos sob uma ditadura, mas nós estamos sob um movimento fascista, neofascista, se quiser ser mais exato. E é necessário tirar disso consequências, não é? Então nós temos de abandonar toda análise folclórica, foi o termo que me faltou aquela hora, do governo Bolsonaro. Nós temos de abandonar toda a análise personalista do governo, que atribua as iniciativas do governo à ignorância, à burrice dos agentes governamentais, não é? E nós temos que pensar que estamos diante de um movimento reacionário que tem base de massa e quer eliminar a esquerda do processo político, entendendo por esquerda os socialistas, os comunistas, as feministas, o movimento LGBTI, etc., não é? Não, a coisa é muito mais séria. Os democratas em geral, obrigado, Rodolfo, os democratas, porque eles querem, no horizonte, mesmo que eles não estejam planejando isso atualmente, no horizonte é a ditadura. E vejam o seguinte, os fascistas também têm raciocínio tático, não é? Então você tem um governo, você pode ter um partido de esquerda socialista que chegue ao governo e conclua que não tenha forças para implantar o socialismo e trate de fazer uma política reformista. É um raciocínio tático. Os fascistas também fazem isso. Eles podem almejar uma ditadura fascista, mas avaliar que a correlação de forças não permite, que eles vão acumular força no primeiro mandato e implantar uma ditadura no segundo, né? Alguém pode estar pensando isso.
O Palmiro Togliatti, analisando Mussolini, ele diz: Mussolini iniciou o governo com a intenção de fazer um governo dentro com aliança de outros partidos e submetido ao jogo parlamentar. Não é? Então, quando eu digo que corremos o risco de uma ditadura fascista, não é que necessariamente eles estejam planejando implantar a ditadura aqui e agora, mas é para isso que aponta esse movimento. Para isso que aponta esse movimento. E o pior, quer dizer, nós não só vivemos esse risco, como, já disse, o campo popular democrático está na defensiva, né? Então, a situação é muito séria e houve esse casamento do neofascismo com o neoliberalismo, que diferencia muito do fascismo clássico. O fascismo clássico tinha uma política de Estado diferente da política neoliberal, de crescimento econômico, uma política de Estado de crescimento econômico, com uma certa intervenção do Estado na economia, né? Não é uma intervenção tão sistemática, profunda e pesada como o Alardeio, mas havia uma intervenção do Estado na economia. Então nós estamos diante dessa situação e acho que devemos resistir. Quer dizer, temos de acreditar na força da resistência. O exemplo das escolas e das universidades que começam a reagir à ideia do movimento sindical de organizar uma greve geral contra a reforma da Previdência são 2 passos da maior importância, no qual devemos participar, né? E vamos avaliando a correlação de forças para ver se aos poucos invertemos essa situação. Muito bem. Muito obrigado, então, aqui a participação do professor Boito e a sua participação no nosso programa. Vamos continuar levando o mais longe possível essas reflexões. Quem quiser, por exemplo, fazer um círculo, uma roda de debate com esse trabalho, é só ver, esse material fica disponível para você no nosso canal de YouTube, no youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. Com muito orgulho a gente quer dizer que já passamos aí dos 11 mil inscritos no canal. Convido você a também se inscrever e clicar lá na sinetinha para receber as notificações, poder estar sempre atualizado com o que a gente está chamando aqui do jornalismo dos tutas, né? Nas nossas redes sociais, se inscreva, curta a página aí no Facebook, o Tutameia TV, também, que é por onde fazemos as transmissões, e a gente está também ampliando o nosso trabalho no Twitter, que é também o mesmo usuário, né, o mesmo perfil, Tutameia TV. Vai lá que a gente está sempre colocando observações aí sobre a realidade, sobre a conjuntura no país e também compartilhando coisas que consideramos importantes para que possamos atuar melhor aí nessa nossa pátria tão querida, né? Então, é isso, Eleonora. Muito obrigada mesmo. E seguimos em frente. Vamos ver onde vai nos levar aí o que a gente vai poder construir, né, contra essa realidade tão dura que a gente está vivendo. Tchau, pessoal. Desligou?